Olá, meus queridos alunos, essa aula de hoje é para mostrar a beta-oxidação, o mecanismo pelo qual nossas células conseguem usar gordura para fazer ATP. Bom, a maior parte da energia armazenada no nosso corpo está sob a forma de gordura, mais especificamente, usando o termo mais técnico, está sob a forma de triglicerídeo, triacilgliceróis. Vamos relembrar, o que é um triglicerídeo? O triglicerídeo é essa molécula que você está vendo aí na tela. O triglicerídeo é feito pela união de uma molécula de glicerol, que é essa aí, unida a 3 cadeias de ácido graxo. Uma molécula de glicerol unida a 3 cadeias de ácido graxo forma o que chamamos de triglicerídeo. Note que é uma molécula muito rica em hidrogênios, é uma molécula muito reduzida e, portanto, é uma molécula rica em energia. Bom, vamos entender o seguinte. O primeiro passo para extrair energia do triglicerídeo é a chamada lipólise. É preciso separar o glicerol das cadeias de ácido graxo. Então, o primeiro passo é esse. Separa o glicerol das cadeias de ácido graxo. Vamos ver o que acontece com o glicerol e o que acontece com o ácido graxo. Bom, os adipócitos, as células do tecido adiposo, separam o glicerol e ácido graxo. Aí o glicerol cai na corrente sanguínea e no fígado e em outros tecidos, o glicerol então vai ter o seu destino. Vamos ver qual é o destino do glicerol. O destino do glicerol é o seguinte. Aqui está a molécula de glicerol. Bom, o glicerol sofre primeiramente uma reação em que ele ganha um fosfato vindo de um ATP, formando a molécula de glicerol 3-fosfato. Então, houve o gasto de um ATP que forneceu um fosfato para formar o glicerol 3-fosfato. Note que eu deixei 2 hidrogênios em azul na molécula. Esses 2 hidrogênios serão agora passados para o NAD+, que vai se converter em NADH mais H+. No que o glicerol perde esses hidrogênios, ele origina a molécula de dihidroxiacetona fosfato. Fique atento que você, olhando essas duas reações, pode pensar que no cômputo geral houve um gasto de energia, mas na verdade acaba havendo um ganho. Por quê? Gastou um ATP, mas esse NADH vai para a cadeia respiratória. E na cadeia respiratória, a partir de um NADH, são produzidos 2,5 ATPs. Então houve um gasto de um ATP, mas ao mesmo tempo produziu o NADH, que na cadeia respiratória vai gerar 2,5 ATPs. Bom, mas voltando ao que interessa, que é para onde vai o glicerol. O glicerol foi convertido em dihidroxiacetona fosfato. Tá, mas e daí? E daí o seguinte, vamos ver. Aqui está o glicerol. Então ele sofreu uma reação e formou o glicerol 3-fosfato. Depois sofreu outra reação e formou a dihidroxiacetona fosfato. Acontece que a dihidroxiacetona fosfato é um composto intermediário entre a glicose e o piruvato. Entenda, naquelas 10 reações entre a glicose e o piruvato, a dihidroxiacetona fosfato é um intermediário. Isso significa que, se a célula estiver precisando de energia, a dihidroxiacetona fosfato segue pela glicólise em direção ao piruvato, e aí vai ser usada para fazer ATP. Mas se a célula estiver precisando de glicose, a dihidroxiacetona fosfato segue pela gliconeogênese para a produção de glicose. Então, o glicerol tanto pode ser usado para gerar ATP na respiração celular, e nesse caso a dihidroxiacetona fosfato desce em direção à glicólise, como o glicerol pode ser usado para fazer glicose subindo pela gliconeogênese. Repassando, nós vimos que o primeiro passo para extrair energia de triglicerídeos é separar o glicerol do ácido graxo. O destino do glicerol é esse. Se a célula estiver precisando de ATP, o glicerol vai seguir pela glicólise. Se a célula estiver precisando de glicose, ele vai acabar entrando na gliconeogênese e indo em direção à glicose. Agora nós temos que analisar qual será o destino dos ácidos graxos. Os ácidos graxos costumam ser moléculas de cadeias longas com muitos carbonos. Nós já temos aqui um vídeo sobre a síntese de ácido graxo. Nesse vídeo você aprendeu que para fazer um ácido graxo, os carbonos são unidos de 2 em 2. Agora que nós estamos estudando a quebra, vai quebrar o ácido graxo para fazer ATP, a lógica inverte.
Nessa quebra, os carbonos serão separados de 2 em 2, em um mecanismo que chamamos de beta-oxidação. Então, a beta-oxidação vai quebrando o ácido graxo e separando os carbonos de 2 em 2. Acontece que antes da beta-oxidação acontecer, é preciso que o ácido graxo seja unido a uma molécula de acetil-CoA. Quando o ácido graxo se une ao acetil-CoA, forma uma molécula muito rica em energia, chamada de acil-CoA. Então, primeiro passo, o ácido graxo vai ser unido ao acetil-CoA, formando uma molécula chamada de acil-CoA. O interessante é que para essa união acontecer, uma molécula de ATP é quebrada e libera 2 fosfatos. Então, para juntar o ácido graxo ao acetil-CoA, vai quebrar um ATP e ele vai perder 2 fosfatos. Se o ATP perde 2 fosfatos, o que vai restar é uma molécula de AMP, adenosina monofosfato. Então vamos lá. Primeiro passo para extrair energia de ácido graxo é unir o ácido graxo ao acetil-CoA para formar o acil-CoA. E nessa reação, um ATP perde 2 fosfatos. Quando o ATP perde 2 fosfatos, você contabiliza como se tivessem sido gastos 2 ATPs. Então, na hora que a gente for fazer o cálculo lá no final, essa reação de ácido graxo até acil-CoA terá consumido 2 ATPs, porque o ATP perdeu 2 fosfatos, certo? Então, olha a imagem. Eu estou representando aqui a molécula de acil-CoA. Você tem ali S-CoA, esse S é porque o acetil-CoA tem enxofre na sua fórmula. Por isso que está S-CoA. E aquilo em vermelho é o ácido graxo. Só que para não ficar, o ácido graxo é longo, para não ficar escrevendo CH2, 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 a gente bota R de radical. Então aquilo que está em vermelho é um ácido graxo. O que é esse R? É para a gente não ficar escrevendo CH2, 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 aí bota o R para simplificar. Tudo bem? Tá claro? Então eu tenho aqui a molécula de acil-CoA, que é um ácido graxo unido à coenzima A. Tá. O que vai acontecer agora? Bom, a beta-oxidação ocorre dentro da mitocôndria, só que tem aquele velho problema. A coenzima A não consegue passar pela membrana interna da mitocôndria. Então, como a coenzima A não consegue passar pela membrana interna, vai ter que ter um mecanismo especial para esse ácido graxo entrar na mitocôndria. Vamos observar. Nós temos aí o nosso acil-CoA, ali representada a membrana interna da mitocôndria, né? A bicamada lipídica com aquelas 2 barras amarelas. Veja que do lado direito é a matriz mitocondrial, é o interior da mitocôndria. Bom, para o ácido graxo entrar na mitocôndria, ele vai precisar da ajuda de uma molécula chamada carnitina. Como é que vai acontecer? A coenzima A não consegue passar pela membrana. Então, a coenzima A cai fora. Sai a coenzima A e o ácido graxo se une à carnitina, formando uma molécula chamada de acil-carnitina. Então, veja, a coenzima A saiu e o ácido graxo se uniu à carnitina, formando a acil-carnitina. Com o ácido graxo ligado à carnitina, ele passa por uma proteína de membrana e aí a acil-carnitina entra na mitocôndria. Então, o ácido graxo conseguiu entrar na mitocôndria. Agora é a vez da carnitina sair, ela se retira, e o ácido graxo volta a se unir à coenzima A, voltando a formar o acil-CoA, só que agora do lado de dentro da mitocôndria. Então, veja, para o acil-CoA chegar ao lado de dentro da mitocôndria, precisou tirar a coenzima A, ligar o ácido graxo à carnitina. A carnitina vai funcionar como um carregador de ácido graxo para dentro da mitocôndria. Então, unido à carnitina, o ácido graxo entra na mitocôndria. Lá dentro já tem coenzima A. Então, a carnitina se separa do ácido graxo e aí o ácido graxo se une à coenzima A dentro da mitocôndria, formando o acil-CoA na matriz mitocondrial. Feito isso, a carnitina volta para o lado de fora, pronta para trazer outro ácido graxo para dentro da mitocôndria. Uma vez que tem acil-CoA na matriz mitocondrial, agora está pronto para acontecer a beta-oxidação. Então vamos ver a beta-oxidação. Eu vou lhe dar um exemplo com ácido graxo com 6 carbonos.
você vai ver que a cada volta da beta-oxidação, o ácido graxo vai perder 2 carbonos. E esses 2 carbonos saem na forma de acetil-CoA. Então, repare a lógica. O ácido graxo entra na beta-oxidação. Cada giro na beta-oxidação faz o ácido graxo perder 2 carbonos. Esses 2 carbonos sairão como acetil-CoA. Tudo bem? Vamos ver então a imagem. Aqui está o nosso ácido graxo com 6 carbonos. Note que ele tem 6 carbonos. Na primeira reação da beta-oxidação, vai acontecer a formação de um FADH2. Olhe bem, aqui está o FAD. 2 hidrogênios, esses 2 que estão em laranja, são passados para o FAD, formando um FADH2. Então, vamos guardar o nosso FADH2 produzido aqui. Depois, ocorre a entrada de uma molécula de água. Olha lá para onde vai a molécula de água. Então, ocorreu a entrada de uma molécula de água. Essa foi a segunda reação da beta-oxidação. Na terceira reação, acontecerá a formação de um NADH mais H+. Está ali o NAD+. O NAD+, vai receber 2 hidrogênios. Esses 2 aqui, ó. Esses 2 hidrogênios são passados para o NAD+, que se converte em NADH mais H+. Então, houve a formação de um FADH2 e um NADH mais H+. E agora é que vai chegar o momento de 2 carbonos caírem fora. Vai acontecer assim, olha. Uma nova coenzima A se apresenta. Aqueles 2 carbonos ali, olha, são liberados. E aí vai formar o acetil-CoA. Esses 2 carbonos que se retiram formam uma molécula de acetil-CoA. E a outra coenzima A volta a se ligar ao ácido graxo para recompor o acetil-CoA. Então, veja, voltou a formar um acetil-CoA, só que agora é um acetil-CoA com 2 carbonos a menos, porque 2 carbonos saíram na forma de acetil-CoA. Então, nessa volta da beta-oxidação, houve a formação de um FADH2, de um NADH mais H+, e de uma molécula de acetil-CoA. Olha bem, eu vou começar tudo de novo, que é para ficar claro para você. Eu estou representando aí um ácido graxo com 6 carbonos. 4 reações vão acontecer. Primeira reação, acontece a produção de um FADH2. Então, eu tenho aí um FAD que vai receber 2 hidrogênios. Olha lá, os 2 hidrogênios vêm e formam FADH2. Primeira reação. Na segunda reação da beta-oxidação, haverá entrada de uma molécula de água. Olha ali, ó, a água entrou. Na terceira reação, haverá a formação de um NADH mais H+. Chega o NAD+, e ele recebe esses 2 hidrogênios, olha. Então, vem ali os 2 hidrogênios formando o NADH mais H+. Bom, na quarta e última reação, o que vai acontecer é o seguinte: 2 carbonos vão cair fora. Então, o que vai acontecer? Vem aqui uma coenzima A nova e 2 carbonos saem. Esses 2 carbonos saem formando a molécula de acetil-CoA. Outra coenzima A volta a se unir ao ácido graxo, recompondo a molécula de acetil-CoA. Só que agora o acetil-CoA tem 2 carbonos a menos. Então, a lógica do processo é essa. A cada ciclo na beta-oxidação, o ácido graxo perde 2 carbonos. O ácido graxo mais comum é o ácido palmítico, que tem 16 carbonos. Então, dá uma volta, cai para 14, mais uma volta, cai para 12, mais uma volta, cai para 10, mais uma volta, cai para 8. E assim a célula vai desmontando o ácido graxo. Note que em cada volta haverá a produção de um FADH2, um NADH mais H+, e um acetil-CoA. Então, cada volta da beta-oxidação está gerando um FADH2, um NADH mais H+, e uma molécula de acetil-CoA. Tudo bem? Vamos voltar ao nosso ácido graxo. Repare que sobraram 4 carbonos. A sequência se repete. Volta o FAD. O FAD vai receber 2 hidrogênios. Então, vai formar o FADH2. Vamos guardar o nosso FADH2 ali.
Agora entra a molécula de água, é tudo igual. Agora é repetitivo. Entrou a água. Agora é a hora de formar o NADH mais H+. Então, o NAD+ vai receber esses dois hidrogênios e forma o NADH mais H+. Só que você vai notar o seguinte, quando chega na última volta restam 4 carbonos. Como na última volta restam 4 carbonos, na última volta serão formados 2 acetil-CoA, porque 2 carbonos vão formar um acetil-CoA e os outros 2 vão formar outro acetil-CoA. Observe. Então, você tem aí o ácido graxo com 4 carbonos, só que agora o que acontece? Vem uma nova coenzima A, você já sabe que 2 carbonos caem fora e formam acetil-CoA. Só que sobraram 2 carbonos lá, então vai formar uma outra acetil-CoA lá. Então, veja bem, repare. Cada volta da beta-oxidação forma um FADH2, um NADH e uma molécula de acetil-CoA. A exceção é a última volta. Na última volta serão formados um FADH2, um NADH e 2 acetil-CoA. Porque na última volta sobram 4 carbonos. Se sobram 4 carbonos, cada 2 carbonos formam um acetil-CoA. Olha aqui, ó. Tenho aqui, no meu exemplo, um ácido graxo com 6 carbonos. Na primeira volta saíram 2 carbonos. Foi formado um FADH2, um NADH e um acetil-CoA. Na segunda volta, formou um FADH2 e um NADH. Como nesse meu exemplo a segunda volta era a última, então houve a formação de 2 moléculas de acetil-CoA. Chegou a hora de fazer a nossa contabilidade. Vamos ver, como exemplo, quantos ATPs são produzidos a partir do ácido palmítico. Pegando o ácido palmítico como exemplo, lembrando que o ácido palmítico tem 16 carbonos. Quantos ATPs são produzidos? Aqui está o ácido palmítico esquematicamente representado com seus 16 carbonos. Bom, a partir dele vai ser gerada essa tabelazinha aqui. Vamos entender a tabela. Se você olhar a tabela, você verá que tem ali 7 voltas na beta-oxidação. Mas por que 7 voltas se são 16 carbonos? Não deveriam ser 8 voltas? Não, com certeza não. Conte comigo, cada volta saem 2 carbonos. Então, olha lá. Uma volta, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voltas. São 7 voltas porque na última volta restarão 4 carbonos. Então, em uma volta só, já saem 2 acetil-CoA. Por isso que ficam 7 voltas na beta-oxidação. Então, veja, esse 7 vem daqui, olha. Tudo bem? 7 voltas na beta-oxidação. Tá certo. Agora, por que aparece ali 8 acetil-CoA? Porque são 16 carbonos. Saem os carbonos de 2 em 2. E cada dupla forma um acetil-CoA. Então, veja, cada 2 carbonos, um acetil-CoA. Então, vamos lá. 1 acetil-CoA, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Portanto, esse 8 vem daqui. No total, foram gerados 8 moléculas de acetil-CoA. Certo. Agora, por que 7 NADH? Porque foram 7 voltas na beta-oxidação. Cada volta da beta-oxidação gera um NADH. Então, em 7 voltas, 7 NADH. Por que 7 FADH2? Porque foram 7 voltas na beta-oxidação. Cada volta na beta-oxidação gera um FADH2. Então, 7 voltas, 7 FADH2. O 0 ATP é porque a beta-oxidação não produz ATPs. Tudo bem. Agora, por que 8 voltas no ciclo de Krebs? Porque foram produzidos 8 acetil-CoA. E todos esses acetil-CoA vão entrar no ciclo de Krebs. Então, os 8 acetil-CoA que foram gerados na beta-oxidação entrarão no ciclo de Krebs. Logo, serão dadas 8 voltas no ciclo de Krebs. Por que esse menos 8? Porque o ciclo de Krebs consumirá os 8 acetil-CoA. Os 8 acetil que foram produzidos na beta-oxidação serão consumidos no ciclo de Krebs. Por que 24 NADH? Porque cada volta do ciclo de Krebs produz 3 NADH. Se cada volta produz 3 NADH, 8 voltas produzirão 24 NADH. Por que 8 FADH2?
porque cada volta do ciclo de Krebs produz um Fá de H2. Então, 8 voltas em Krebs gerarão 8 Fá de H2. Por que 8 ATPs? Porque cada volta em Krebs gera 1 ATP. Então, em 8 voltas, 8 ATPs. Somando tudo, vai ter um saldo 0 de acetil-CoA, vai ter um saldo de 31 NADH, 7 da beta-oxidação mais 24 do ciclo de Krebs. Teremos um saldo de 15 Fá de H2, 7 da beta-oxidação mais 8 de Krebs, e um saldo de 8 ATPs, que foram os 8 produzidos pelo ciclo de Krebs. Agora, os NADH e Fá de H2 dirigem-se para a cadeia respiratória. Então, veja. Por que esse cálculo aqui vezes 2,5? Porque lembre que cada NADH na cadeia respiratória gera 2,5 ATPs. Se a partir de um NADH são gerados 2,5 ATPs, a partir de 31 NADH serão gerados 77,5 ATPs. Lembre que cada Fá de H2 gera 1,5 ATP na cadeia respiratória. Então, 15 Fá de H2 gerarão 22,5 ATPs. Se você não lembra de onde veio esse 2,5 e 1,5, assista meu vídeo sobre a cadeia respiratória. Lá está explicado por que cada NADH gera 2,5 ATPs e por que cada Fá de H2 gera 1,5 ATP. Então, como é que fica o cálculo final? Foram gerados 77,5 ATPs a partir do NADH, mais 22,5 ATPs a partir do Fá de H2, dando um total de 100 ATPs. Mas temos que lembrar que foram produzidos 8 ATPs no ciclo de Krebs. Chegamos a um total de 108 ATPs. Bom, agora vamos ter que fazer uma subtração. Porque eu mostrei para você que para formar o acil-CoA, um ATP perde 2 fosfatos. E que quando o ATP perde 2 fosfatos, nós contamos como se fosse um gasto equivalente a 2 ATPs. Então foram gastos 2 ATPs para formar o acil-CoA, a chamada ativação do palmitato. Então o saldo final ficou de 106 ATPs. Esse número 106, um autor ou outro pode variar, porque o próprio ciclo de Krebs tem um custo, então, mas o básico é isso. Agora, dependendo da análise, se for levar tudo a ferro e fogo, vai cair um pouco esse número, não vai ficar 106, se for levar em consideração o custo do ciclo de Krebs, por exemplo. Bom, mas enfim, a partir de um ácido graxo como o ácido palmítico, são gerados 106 ATPs. Veja que é muito mais do que uma molécula de glicose. Se você comparar um ácido palmítico com uma glicose, o ácido palmítico está gerando muito mais ATPs do que uma molécula de glicose. Não é à toa que é tão difícil emagrecer. Agora, tem aluno que me faz uma pergunta pertinente, que é a seguinte. Você disse que os carbonos vão saindo de 2 em 2 na beta-oxidação, certo? Mas e se o número de carbonos for ímpar? Se o ácido graxo tiver 17 carbonos, 15 carbonos? Bom, se o número de carbonos for ímpar, nesse caso, no final haverá 5 carbonos. Então, a volta na beta-oxidação tira 2 como acetil-CoA e sobra uma molécula com 3 carbonos. Essa molécula com 3 carbonos é o que chamamos de propionil-CoA. Para resolver esse problema, o propionil-CoA sofre essa reação, vai ganhar um carbono do CO2 mediante gás de ATP e formar o D-metilmalonil-CoA, que por sua vez vai ser convertido em L-metilmalonil-CoA, que por sua vez será convertido em succinil-CoA. E no que forma o succinil-CoA, resolveu o problema, porque o succinil-CoA é uma molécula do ciclo de Krebs. Então, como ele é uma molécula do ciclo de Krebs, pronto, esses 3 carbonos que restaram entraram na respiração celular, problema resolvido. Então, recapitulando, a lógica é pegar o ácido graxo e tirando carbonos de 2 em 2, eles vão saindo como acetil-CoA e entram no ciclo de Krebs e vão ser usados para gerar ATP. Se o ácido graxo tiver um número ímpar de carbonos, na última volta será gerado um acetil-CoA e um propionil-CoA. Só que o propionil-CoA vai ser convertido em succinil-CoA, que está no ciclo de Krebs. Problema resolvido. Esse foi o nosso assunto dessa aula. Vimos aí a oxidação de ácido graxo. Você sabe que para aprender em profundidade, só com livros. Aqui é para lhe dar uma ajuda, para dar uma clareada na sua cabeça, ficar mais fácil de você avançar.
Muito obrigado, até a nossa próxima aula.